entrando no ar. Debate 93. Apresentação 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão, alô, minha irmã, já chegou o tio J.R. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa quarta-feira, dia 20 de julho de 2016. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Minha gente, você acha difícil se submeter às autoridades? Você tem alguma dificuldade para se submeter às autoridades, ou você é uma pessoa resignada a ponto de obedecer com facilidade às autoridades? Eu quero ver a sua opinião, sua participação no nosso Debate 93 de hoje. Você tem bons amigos? Me diga uma coisa, tem bons amigos? Hoje é dia do amigo, muita gente mandando mensagem para quem não fala, com quem não fala há 200 anos. Feliz dia do amigo. Você encontra uma pessoa que você não sabe nem quem é. Feliz dia do amigo. Ou você tem amigos assim mesmo, pessoas próximas a você, com quem você pode contar, e as pessoas com quem podem tratar sobre determinados assuntos particulares, pessoais, pode ser um papo franco. Você tem bons amigos? Quero ouvir também sua participação no programa de hoje. Afinal de contas, estamos falando sobre a formação de amigos. Como é que você constrói amizades? Como é que as suas amizades nascem? Como é que uma boa amizade nasce? Como é que uma boa amizade é mantida ao longo de toda a sua vida? Nós vamos tratar sobre esse assunto aqui. Outro ouvinte dizendo: J.R., minha namorada, ela é linda, ela é educada, ela é trabalhadora. Agora terminou comigo por pressão dos pais e dos amigos dela. Tudo porque ela ganha mais do que eu. Eu não sou nenhum preguiçoso, J.R., mas eu estou aqui fazendo o seminário e ganho pouco enquanto ela é médica. O pensamento que diz que a do homem responsabilidade financeira não seria machismo? Viver ao lado de uma mulher que ganha mais do que eu seria julgo desigual? Qual o papel do homem e da mulher no casamento, hein? Será que sonhei demais ao querer essa mulher para mim? Eu quero ouvir a sua opinião, ouvinte amado, e a sua participação agora no Debate 93. Este é o Debate 93 com J.R. Vargas na 93 FM. Muito bom dia, pastor Márcio Rabelo, da comunidade Mais Que Vencedores em Santa Cruz da Serra. Um prazer tê-lo aqui no nosso Debate 93 de hoje. Quando esse nosso ouvinte conta a sua história, pastor, e ele é seminarista, a menina é médica, pressão dos pais dela, da família, namoro rompido, ele indignado, e pergunta: o pensamento que diz que é do homem a responsabilidade financeira não seria machismo? Que pensa o senhor? Bom dia, J.R., bom dia, queridos da mesa, bom dia você que está nos ouvindo através da 93 FM, bom dia para você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. É o seguinte, rapaz, deixa eu contar uma história para você, meu filho. Você tá melhor do que eu. Porque quando eu comecei a namorar com a minha esposa, eu também era seminarista. E o que acontece? Você ainda ganha alguma coisa, eu não ganhava nada. E aí ela trabalhava fora. O primeiro presente de Natal no namoro quem deu foi ela. O primeiro almoço numa churrascaria quem pagou foi ela. Mas também ela foi esperta, porque depois nós fomos pro ministério e aí nós trabalhamos juntos e hoje ela me ajuda e eu a ajudo. Então o que acontece é o seguinte, e outra coisa também, ela teve muita gente para falar para ela para não ficar comigo. Teve gente que tentou tirar minha paz, tirar minha bênção, eu repreendi todo o espírito contrário e eu venci. Então também agora o que eu quero colocar, falando muito sério agora, a posição dela seria essencial. Então ela se ama, ela conseguiria convencer os pais. E outra coisa, amigo não pode dirigir a minha vida, o amor tem que ser maior do que a opinião de amigo. É machismo, pastor, quando uma mulher ela exige ser sustentada pelo homem, a ideia de que o homem é o provedor, é uma perspectiva machista, na sua opinião, pastor Márcio? Machista?
Não, eu acho que, na verdade, é o seguinte: o que a Bíblia diz é que o homem é o provedor. Então, o que ela precisa, o que eles precisam entender é entrar no acordo. Então, eu não vejo questão de machismo. Agora, poderia ser uma visão feminista, de a mulher achar que não pode sustentar ou ajudar, porque a questão é: nós somos um, nosso dinheiro é um, nossos sonhos são um, então nós vivemos um só pensamento, um só sonho, um só propósito. Então nós somos um, nosso dinheiro é um só. Pastor Rafael de Almeida, da Igreja Batista Getsemane, muito bom dia, seja bem-vindo, pastor. É machismo, na sua opinião, pastor? Bom dia, JR, bom dia, amigos ouvintes. Bom dia, JR, bom dia, amigos ouvintes. Eu acho que não é nem questão de machismo. A gente precisa ver aonde a nossa posição nos leva. Quando dois jovens se casam, a gente não sabe como vai evoluir a carreira de cada um. E às vezes a carreira da mulher progride mais que a do homem. E a pergunta que a gente faz: nesse caso, se a carreira dela se desenvolver, ela ganhar bem mais que ele, e a carreira dele não se desenvolver, se o papel de sustentar é do homem, ela deve renunciar à carreira para ficar mais pobre, para não ofuscar o marido, ou deve se separar desse marido e arrumar um marido que ganhe tanto quanto ela? Porque às vezes o homem não tem a capacidade de fazer a sua carreira progredir e acompanhar a esposa. Me parece que se nós estamos vivendo uma realidade nova, as mulheres têm profissão igual ao homem, têm oportunidades iguais e às vezes prosperam mais que o homem. A gente tem que aprender a viver com essa realidade, porque para mim, como cristão, o divórcio não é a solução. Pastor Marcos Tadeu, da Assembleia de Deus em Jardim Palmares, Santa Cruz, bom dia, pastor, bem-vindo. Quando se analisa o papel do homem no casamento, biblicamente, a expressão que o homem é o provedor traz para todos nós hoje uma ideia de que quem deve sustentar a casa é o homem. Quando se admite a possibilidade de que a mulher também trabalha fora e os dois somam os seus salários, a mulher também está de alguma forma sendo provedora. Correto. Se pensarmos na possibilidade da mulher ser a provedora e o homem não ser um provedor, é um desvio do que ensina a palavra. Como é que o senhor analisa esse assunto? Bom dia, paz do Senhor, JR, também aos companheiros aqui da mesa, a todos os ouvintes da Rádio 93, que Deus abençoe, que você tenha um dia abençoado. Assim, biblicamente, o homem é o provedor. Biblicamente, como já foi falado pelo pastor, que foi o primeiro a colocar. Agora, estamos vivendo hoje numa sociedade que o contexto é outro. Quando eu cheguei aqui na rádio, já na recepção, são mulheres trabalhando, que estão atendendo. Hoje a demanda, estamos vivendo uma situação que muitas das vezes o salário de um só não dá para, enfim, para a demanda, para as despesas do casal. E aí entra essa questão da mulher trabalhando, e hoje a mulher, uma realidade, as mulheres estão trabalhando, as mulheres estão no campo de trabalho, no campo de serviço. Agora, foi o que o pastor falou, quando os dois se unem, são uma só carne. O homem é o provedor, eu entendo que o homem é o provedor, ele é o provedor, ele é o protetor da família, o promovedor, é o homem, é o papel do homem. Eu vou fazer ano que vem 30 anos de casado. Nos anos 70, nos anos 60, JR, isso aí talvez não seria um assunto para debate. Verdade. Mas hoje ele é. Então, quando eu me casei há quase 30 anos atrás, em 1987, eu casei nessa visão, sou o provedor. Quase 30 anos depois, hoje a minha mulher também, ela me ajuda. Ela tem uma loja, ela tem lá os produtos dela. Mas a gente vive junto na boa. Eu entendo que aquilo que eu tenho eu boto pra dentro de casa, eu sou um militar da reserva, ela também traz o salário dela, a gente tá junto, mas não há esse conflito. Não há a esse ponto. Ela entende que aquilo que ela traz, o que eu trago também, é pular para manutenção e para o nosso crescimento. Mas eu entendo que o homem é o provedor. O homem é o provedor. Porque, infelizmente, está vendo situações que o cara está dentro de casa, dormindo, vendo televisão, e a mulher ralando, correndo atrás. O homem é o provedor na minha visão. Visão bíblica também. Pastora Virgínia Estevão, da Igreja Semente de Fogo, em Botafogo, é a nossa menina da mesa de hoje, pastora. E aí? Bom dia, JR, bom dia a todos aqui da mesa, aos ouvintes. Olha, é muito forte quando você começa a pensar que ela é uma namorada. Então a gente tem que pensar, será que eles, andando juntos agora, eles não concordam? Será que a disposição dela é porque ela está vivendo uma discussão na vida dela, se ela tem que
casar com esse homem? Será que realmente ela só está sendo influenciada ou ela definitivamente no coração dela está se questionando se ela deveria estar casada com um seminarista? E a grande pergunta que eu faço é: será que ela também é uma cristã? Porque talvez ela nem compartilhe da fé. Você imagina, eu não compartilho com a fé do meu namorado, eu não concordo que ele seja um seminarista, eles estão para, não sei, aqui não está dizendo se ele ficou noivo ou não, mas a pergunta é, se ela não compartilha com a visão dele, se ela não compartilha com a visão dele, são namorados, será que Deus também não está dando sinais a ele de que a disposição daquilo que ele vai viver não vai ser aquilo que ela está disponível a se submeter? Principalmente porque regras que acontecem, você vai pensar, bom, essa cultura, né, a nossa visão cristã, a nossa base é a Bíblia, mas talvez a dela não seja. Então, ela não vai querer se submeter ao marido, ela não vai querer deixar de fazer que não deveria, qualquer coisa porque o marido não concorda. Então, a pergunta, eu acho que tem que ser antes dessa, será que ela está disposta a submeter a uma nova ordem, a um novo posicionamento? Ela é cristã, ela tem essa visão que ele tem. Será que os dois têm a mesma visão? Ele está buscando e lutando por um amor, mas eu acho que ele talvez não esteja vendo os sinais que Deus está colocando para ele, para prepará-lo para essa decisão. O que me chamou a atenção foi do testemunho desse rapaz, é que eu tenho uma história que talvez ajude ele a se situar. Meu chamado para o ministério veio muito cedo. Embora eu tenha tido aquele tempo de rebeldia que alguns jovens que crescem na igreja têm, eu sempre soube que em algum momento eu ia sentar a cabeça e que eu tinha um chamado e eu ia ser pastor. Então, quando eu pensava numa menina para casar, a pergunta era: essa menina serve para ser mulher de pastor? Exatamente. Você não fez essa pergunta para tua esposa ou para tua namorada, não fez? Não, sabe por que eu estou te perguntando? Porque eu fiz, eu quase apanhei. Não, calma. Sério? Aí, eu olhava, essas meninas que só vão à igreja domingo à noite, elas são crentes, às vezes boas crentes, mas mulher de pastor tem que ser uma pessoa envolvida com a igreja que saiba que o marido vai estar envolvido. Tinha que ser uma menina realmente envolvida com o evangelho. Uma menina muito ciumenta, enfim, tem uma série de características que não dava para conciliar, né? E é uma coisa que se você tem convicção do seu chamado, tem que ter noção. E o namoro é pra gente se estudar e ver o que quer. É isso aí. A carreira de médico começa logo após a faculdade com um salário muito bom. E às vezes a nossa carreira no ministério demora a se desenvolver. E essa menina olhou por horizonte e viu que não estava disposta a caminhar contigo. E é uma opção dela. Se você tem convicção do teu chamado, vai doer, mas você tem que procurar uma menina que tenha, de preferência, menina que tenha chamado também. É muito mais fácil se envolver no ministério quando a sua mulher se envolve do seu lado. Talvez uma chamada nem para pastora, mas para estar ao lado, trabalhando na igreja, liderando, tem que ser uma pessoa tão envolvida com a igreja quanto você. Pois é, mas agora, esse aspecto que envolve a questão do provedor, que é um pouquinho mais ampla, né? Que vale para seminarista, vale para dentista, vale para diarista, vale para frentista, vale para artista, para radialista, jornalista. Quer mais? Não, tá bom. Tá aí. Tá bom. Então, vale para todo mundo. Quer dizer, este aspecto que a sociedade hoje lê isso de uma forma, o contexto bíblico, qual é o segredo do contexto bíblico? Era uma questão social, era a figura do homem como cabeça, a importância de algumas pessoas entendem que quem tem o dinheiro é quem manda. Há mulheres que ganham mais, por isso elas mandam. Tem mulher que não ganha nada e manda a si mesmo. Não é isso? Então você tem. A pastora Virgínia gostou dessa palavra. Eu percebi. E o pastor Marcos disse: é verdade. Já viu como é que é na casa dele? Olha que é militar, hein? Então, como é que funciona isso, assim, em termos práticos? Porque isso ilustra muito, não apenas para os solteiros, mas para aqueles que já estão no dia a dia. Ninguém está isento de ter uma crise financeira, de ter um período de estudos, para uma especialização, para um crescimento da sua formação, e aí se desenvolve. Olha, não vou trabalhar durante 2 anos por conta disso. É um acordo feito, até aí tudo bem. Mas existem circunstâncias em que é diferente. O pastor trouxe aqui uma ideia de uma pessoa que é preguiçosa, que é a pessoa que não trabalha, que fica em casa à toa. Já existem homens que ficam em casa, que estão trabalhando.
Estão cuidando da casa, arrumando a casa, cuidando dos filhos. Essa inversão, que é uma mudança no papel social, ela desrespeita o papel bíblico ou não, irmãos? Vamos lá. Bom, deixa eu colocar só uma coisa aqui. Primeiro, pastora Virgínia, a questão do julgo desigual ali, ele fala que ele não dá a entender que ela não seja cristã. Porque ele mesmo fala, o questionamento dele do julgo desigual é no sentido financeiro. Então, se ele coloca só no sentido financeiro, provavelmente ela seja cristã. Agora, são cristãos, ambos. São ambos. Exatamente, por isso que eu estou colocando isso. Até pelo contexto do texto, dá a entender que ela também é cristã. Você falou sobre preguiçoso, e engraçado que isso, quando eu li também me chamou a atenção. Ele já logo se defendeu. Eu não sou preguiçoso. Eu não sou preguiçoso. O cara que se defende já me dá um pouquinho de medo. Mas é porque o pessoal já fala, pastorzão. Tá. Ah, não trabalha. Isso. Por que esse camarada também não tem um emprego? Tá fazendo seminário? Muitos seminaristas estudam no sistema de internato. Sim, foi o meu caso. Quando não é, você tem uma oportunidade. Tem igreja que diz, olha, você vai para o seminário, mas você vai se dedicar exclusivamente à sua formação. Existem modelos e modelos, entendeu? Mas ele está dizendo, preguiçoso eu não sou. Exato. Então o que acontece aqui? O que a gente precisa entender nessa questão de provedor, a Bíblia fala que o homem é um provedor. Agora, a gente quando vê provedor, a gente só pensa em quê? Dinheiro. Agora, o homem também tem que ser um provedor de segurança para a mulher. Claro. O homem tem que ser um provedor de posicionamento para a mulher. Então isso muda a história, pastor? Quer dizer que não é financeiramente, o ponto não é esse, não é dinheiro? Eu acho que a premissa é outra. Quer dizer, a primeira instituição criada por Deus foi a família e o casamento. E o nosso valor maior a esse respeito é que o casamento é indissolúvel para a vida toda. O resto tem que ser arrumado em função disso. Se as condições econômicas mudam, a gente tem que se adaptar para essa realidade que o casamento é para a vida toda. Então, falando para quem já está casado, se a sua carreira progrediu mais que o seu marido, ou se o homem, você se vê nessa situação, você tem que aprender a conviver com ela e negociar com sua esposa. Mas eu não acho, pastor, que porque o homem ganha mais, ele vai mandar na casa. Nem que porque a mulher ganha mais, ela vai mandar no marido. Eu acho que hoje, na sociedade moderna, ainda que a igreja invista o marido de autoridade, as coisas têm que ser discutidas. Mas essa ideia de cabeça, essa ideia do cabeça, o que é? Aquele papel patriarcal. O que significa isso? Acabou, ficou no século XX. Pois é, o que significa cabeça? O homem é o cabeça. O que significa isso? Para mim, Pastor Márcio, o homem é o cabeça no sentido de ser o protetor, de ser o amigo, de ser a segurança, de ser carinhoso, de dar à mulher a perspectiva de que toda mulher tem de um homem para a vida dela. Agora, eu queria... Não necessariamente, então, vamos apertar, então apertar. Vamos lá. Então, não necessariamente a questão financeira. Não. Sim, não. É aí isso? Tá. Sim ou não? Não entendi. O grande problema hoje é que tudo parece, e a gente sabe disso, que a maioria dos divórcios hoje não é mais sobre questão de sexo, é questão de dinheiro. O problema hoje é que nós estamos supervalorizando o dinheiro. E a gente acha que o casamento é salvo se tiver dinheiro. E nós precisamos entender o seguinte: o casamento é, primeiro, Deus, segundo, um verdadeiro amor. E que esteja disposto a passar por situações, como o pastor nos falou aqui, de revés financeiros e continuar junto. Então, sim, a conclusão é que a questão do provedor, ela está submetida à questão do cabeça, e ser o cabeça não necessariamente significa ser o provedor financeiro. Claro. Não, é isso? É uma situação engraçada que a gente tem sempre a tinha. Tem que a sociedade ver isso, o casal vê isso, que o que está faltando é uma coisa chamada também equilíbrio. Porque se não houver o equilíbrio, a mulher pode até ganhar mais, o homem menos, mas se há um equilíbrio entre o casal, a coisa flui. Porque também tem um outro lado aí. Como a mulher, ela hoje está se lançando no mercado, o homem também trabalhando, como o pastor falou, é dinheiro, em consequência, os filhos, a educação. É isso que a gente está vendo aí, tanta gente presa, os presídios estão lotados, as cadeias lotadas, as crianças estão na rua, porque a mulher está trabalhando, o marido está trabalhando, a mulher está trabalhando, é dinheiro, um boom da sociedade, uma explosão, e a gente está vendo aí o índice de roubo, o índice de assalto, família que escolas dentro, violência na escola, professor sendo agredido, por quê? A mulher está trabalhando, o marido está trabalhando, não tem educação, não tem ensinamento.
É a consequência que a E gente a está vendo. sociedade criou uma competição entre o marido e a mulher. Infelizmente. Esse é que é um que outro a gente problema. saiu de um patriarcado exagerado que havia no Brasil do século XX, em que a mulher, durante boa parte, inclusive, era dependente. Era do lar. Não, ela era dependente do marido, Sim. né? Bom, ela era uma coisa no direito romano. Não, né? não, tô falando no Brasil, quer Mas dizer, ela não podia, ela não tinha nem a família liberdade. patriarcal vem lá do direito romano. Mas, assim, no Brasil, esse patriarcado era muito exacerbado. E a gente pulou disso para uma desconstrução completa da figura do marido. Então a gente acha que ou o marido manda ou o marido não manda nada. Eu acho que o marido pode ser o cabeça, ele é a autoridade espiritual da casa, mas ele precisa exercer essa autoridade a partir da confiança, conduzindo, não como ditador. O senhor usou uma expressão que é importante a gente identificar, né? É o que manda. E eu usei essa expressão anteriormente para dizer que muitas pessoas dizem quem tem dinheiro é a pessoa. Então, como é que essa questão do que manda, porque a impressão que dá é que estamos procurando alguém que vai dar a palavra final nessa história. Então, olha, aqui em casa quem manda sou eu, é você, somos nós. Quem é que manda? Essa ideia do quem manda que é preciso identificar se de fato ela tem fundamentação bíblica ou se ela é uma questão social, é do entendimento do contexto, da cultura, do patriarcado, do clã, das tribos, de uma pessoa que tinha. E quando é matriarcado? Quando quem manda é a nona? O cabeça é o homem, né? O cabeça é o homem, JR. Agora, eu volto, a Bíblia diz quando é o cabeça. E o que é isso? Mas aí também entra uma outra situação. Tem que ter uma palavra final? Sim, mas uma palavra final em que o casal dialogou. O casal conversou. Houve um consenso. Um consenso, porque tem que ter uma palavra final. Dentro de um casamento tem que ter decisões, tem que ter atitude. Vamos mudar ou vamos ficar? Vamos comprar ou não vamos comprar? Tem que ter uma palavra final. Agora, eu entendo que isso também depois de uma conversa. É uma conclusão. Agora, não pode ter uma ditadura. O homem não pode ser um ditador, nem porque a mulher ganha muito, também ser uma ditadora dentro de casa. Ela que manda. Não, aí não dá certo. Aí é briga e confusão. Então. É isso aqui, ó, carta, ó. E é bom ouvir, porque no final ela vai dizer, eu te avisei. Não, o modelo de liderança bíblica já é do líder servo. Ele lidera buscando o interesse dos outros e servindo. Por exemplo, eu acho que não é só questão de ouvir a esposa, quer dizer, os pais têm que levar em conta as necessidades dos filhos. Sim. O bom marido cabeça, ele vai ouvir a esposa, vai ouvir os filhos. Às vezes ele é um líder e não um chefe. Meu filho de 4 anos me questiona e ele está com a razão. E ele está com a razão. Ele faz um questionamento e eu entendo que ele tem razão. E aí eu ouço ele. Tem 4 anos, mas ele é uma pessoa. Tem que escutar a pessoa. Então, assim, o líder, às vezes eu falo, fica quieto e me obedece. A decisão é minha. Isso. Então, lógico, com a esposa, que é uma pessoa adulta, você não pode falar assim. Mas eu acho que essa liderança se conquista e precisa entender que em todas as esferas, até nas empresas, o chefe não deve mandar. Ele precisa aprender a liderar. 360 Até graus. na igreja. Mas algo que eu queria falar sobre isso em relação, porque as mulheres ficam muito frustradas, né? Quando se impõe uma posição, para as mulheres é muito difícil ela entender, bom, mas meu marido é o cabeça, mas ele não sai de casa, ele não trabalha, ele não faz nada, ele não luta, ele é uma pessoa lenta, uma pessoa que não conquista. Então isso é muito frustrante para uma mulher se submeter a uma ordem, quando na verdade dentro dessa ordem o conceito é muito espiritual. A questão ele é um provedor porque ele é uma pessoa que precisa lutar. Sim. Ele precisa lutar pela família dele. Eu acho que a ideia é lute pela sua família, conquiste espaços com seus filhos, conquiste espaço com a sua esposa, ame a sua esposa, cuide da sua esposa. Então, quando você começa a entender que o provedor, na verdade, e talvez esse rapaz ele esteja tão ligado ao lado financeiro, que ele está esquecendo que talvez ele tenha atributos dentro dele que possa ter conquistado ela. Então, existe a visão do provedor de uma visão de cuidado mesmo, de não financeiramente somente, mas cuidado, não é uma disputa quem pode dar mais. Pergunta a nosso ouvinte, como fazer quando não nos sentimos seguras, nem financeira, nem espiritualmente? Olha aí, acabei de falar quando disso. O marido não é sacerdote sobre nós. Isso. Tá vendo? Aí entra nesse caminho, ele é o cabeça, que faz? Mas aí sim, é um jogo desigual. Ainda que ele não exerça, o respeito é devido, porque aí é só para entender qual é o papel de um e o de outro. Ele é o
cabeça, mas ele não exerce, mas eu respeito como se ele exercesse. É isso Ou aí. não. Deixa eu falar uma coisa, fala que é para não esquentar a cabeça não, ele é o cabeça, mas ela é o pescoço, então ela comanda o Duas negócio. coisas. Porque também, JR, não é por causa disso que vai separar. Porque de repente a mulher tá vendo, como a pastora colocou, o marido não tem toda essa iniciativa, essa atitude. Pô, mas é isso que faz o casamento todo? Não, ele pode ser nessa parte meio devagar, mais marcha lenta, mas em contrapartida é um marido legal, um cara fiel, talvez a essência tá se deixando em segundo plano e é só dinheiro, mas é a pessoa mas o fiel, falou, é respeitador. até espiritualmente, a pessoa... Vou seguir uma pessoa que, na verdade, não acredita naquilo que eu acredito, que não está indo na direção que eu estou indo, e vou me submeter a essa pessoa. Acho que a questão dela é, poxa, mas ele é exatamente o oposto daquilo que eu vejo como exemplo. Devo seguir isso? É isso que eu tenho que seguir? Um homem que não faz isso? Independente do que ele seja, o que ele faça, eu vou segui-lo como líder? Então, eu acho que a grande dúvida dela eu devo colocá-lo numa liderança que ele não quer exercer e o próprio exemplo dele já desfaz aquilo que ele é? Vocês não acham que a pergunta tem uma conexão aqui com a questão de mérito? Ele merece que eu veja como o cabeça. Exatamente. E o princípio bíblico não tem a ver com isso, tem a ver com respeito, né? Faça como se fosse e ele Mas de igual forma. Eu já... sei que são coisas complicadas, entendeu? Mas é só pra gente exemplificar, porque de uma forma clara, qual é o resultado disso? O resultado disso é o seguinte, olha, respeite seu marido porque a Bíblia diz que ele é o cabeça. Aí a mulher olha pro lado e diz assim, mas este aqui, este não é cabeça, ele só foi cabeça de bagre. Então a cabeça, ele não é cabeça de... Você tá entendendo? Aí ela tem o discurso dela para dizer o seguinte, eu justifico o meu posicionamento em relação a ele, porque ele não me sustenta financeiramente, ele não me sustenta espiritualmente, ele não me protege de nada, entendeu? Ele corre quando a barata voa, entendeu? Quer dizer, um camarada que não tem nenhum tipo de convicção neste aspecto, ela pega isso e justifica. E vai continuar assim, porque mas vai continuar assim, né? Tem casas que se ela não mudar a atitude dela. Tem casa que se a mulher entregar o governo pro marido, a casa vai ruir. Literalmente ruir, né? Então, assim, eu acredito no equilíbrio, na discussão. Quando a pessoa que tem autoridade sobre você extrapola, a oração funciona. Colocar a situação diante de Deus funciona. Quando a pessoa que deveria te respeitar não respeita, e você ora, Deus trata com essa pessoa, a oração funciona na relação de autoridade. É uma coisa que tanto o marido orar com relação à esposa, quanto a esposa com relação ao marido. Mas eu quero fazer uma advertência. Não é só o adultério de fato que conduz ao divórcio. O abuso constante conduz ao divórcio. Então, por exemplo, a mulher que desrespeita sistematicamente o marido, eu conheço alguns casos em que o marido virou e falou, chega, estou saindo de casa. E aí não tem pastor, não tem mãe, não tem filho. O cara sai de casa e acabou. E ela fica orando para ele voltar. E tem outro caso, um marido encostado, preguiçoso, abusado, grosso, às vezes que explora financeiramente a esposa, quer usar o dinheiro dela para satisfazer os sonhos dele, porque ele não corre atrás, não é pra família, é pra ele. E a mulher chega uma hora que ela fala, chega, cansei. Aí procura a igreja, aí eu falo, já foi. Ouvinte dizendo, a sociedade é muito hipócrita, JR Pastores. Eu abri mão de trabalhar, eu tinha um bom emprego, ganhava bem, para cuidar dos filhos, pois meu esposo tem uma condição financeira muito boa. Quero estar junto dos meus filhos e acompanhar a educação deles. Eu sou criticada por causa disso, diz a nossa ouvinte. Em outros casos, já relatados aqui, a mulher deixou emprego porque o marido exigiu, depois ele arrumou outra mulher e ela ficou na rua da amargura. Eu acho, na minha concepção, que o problema está no nascedouro. O grande problema é a escolha. Você tem que saber escolher. E o problema é que hoje em dia não se escolhe. Pega o que vier e vamos ver o que dá. Entendeu? O grande problema está sendo essa questão. Por exemplo, eu tive que optar uma época na minha vida por uma decisão. Ou o meu ministério, ou uma menina que eu namorava. Eu tive que optar. Eu optei pelo ministério. Porque Deus estava em primeiro lugar naquele momento, até porque ela não era minha esposa, ela era uma namorada. Então eu escolhi depois, mais tarde, eu encontrei a minha esposa, eu vou fazer 28 anos de casado, estou muito bem, graças a Deus, até hoje. Agora, o que acontece? Um bom diálogo, uma boa conversa, Deus
presente e uma boa escolha, porque Deus me deu graça de escolher bem. Ela eu não sei, mas eu sim. Nós também temos essa dúvida. Ainda que o marido, bem, diz obrigado. aqui o ouvinte, ainda que o marido não exerça o sacerdócio em sua casa, ele é autoridade sobre a vida da esposa. Se ambos professam a mesma fé, não há o que discutir. Essa é uma questão de fé e obediência à palavra, não é uma questão de merecimento, conta a nosso ouvinte. Aquele destaque aqui feito sobre a questão de merecer ou não. Agora eu pergunto aos irmãos o seguinte: nós temos, e aonde estão, bases bíblicas para falar sobre a questão do provedor? Perguntas dos nossos ouvintes aqui. Onde nós podemos encontrar na Bíblia, qual o endereço do texto, que fala sobre o homem como provedor da família, ou provedor da casa? Na queda, quando a queda, e ali quando Deus profere as consequências, ele não diz para a mulher trabalhar, mas ele diz do homem trabalhando e do suor. Na queda ali já o homem, a mulher vai gerar dor de parto, mas o homem, trabalho, suor, rosto, na queda ali o homem já é colocado como trabalhador. E no Éden também o homem estava trabalhando, o homem tinha responsabilidade ali no Éden. Com todo respeito, eu não vejo nesse texto da criação uma característica de mandamento. É consequência, né? Ele está colocando o seguinte: vamos colocar, a gente está no século XX, durante quase toda a história da humanidade, na divisão do trabalho, coube ao homem o prover o sustento e a mulher o cuidar da casa. Então, lógico, até porque até o século XX a força física era fundamental para a produção e para a defesa. A gente entende isso. Mas assim, o que ele diz é o seguinte: a terra vai produzir espinhos e com o suor teu rosto ganharás o teu pão de cada dia. Ok. E da mulher você vai ter dores de parto, tá certo. Mas não está determinado que só o homem tinha que prover a casa, né? A coisa que a Bíblia observa e a coisa que a Bíblia prescreve. Eu não entendo esse texto pelo que está escrito como um mandamento, como crescer e multiplicar-vos e encher a terra, como outros, né? Como guardar o dia do Senhor. Isso para mim não tem uma imposição. Ele não disse, claro, o homem tem que trabalhar e a mulher tem que cuidar da casa. Eu não conheço esse texto. Claro, desse jeito não está. Mas isso foi a realidade durante 90% da história da humanidade. Hoje nós podemos prescindir da força física por causa da tecnologia. E aí, até na guerra, quer dizer, você vê uma americana bem armada consegue abater um soldado estrangeiro, uma mulher, porque a força física não é mais determinante no combate. Então a gente mudou tudo. E a gente tem que aprender a viver com essa nova realidade. Então, o que a gente conclui? Quer dizer que a Bíblia mesmo não fala sobre o marido como provedor? Na minha humilde opinião, não. Não. Concordam, companheiros? Aí de forma direta, não. Você está entendendo? Porque isso é uma mudança. Porque nós estamos aqui numa perspectiva de que o homem é o provedor, provedor. Quando a Bíblia fala cabeça, sacerdote, agora provedor, talvez seja, pelo que eu estou entendendo aqui, um contexto da história, que é uma interpretação nossa à luz do que nós vivemos hoje. Aliás, nem vivemos mais hoje, o que nós já vivemos no século XX, não é isso? E não temos mais isso, ou seja, então o argumento de que ele tem que prover é um argumento. Deixa eu perguntar outra vez aqui para não ter dúvida. Pastor Marcos Tadeu, pastora Virgínia Estevão, pastor Márcio Rabelo, pastor Rafael de Almeida. O conceito, o homem como provedor, ele não tem sustentação bíblica. Ele tem sustentação social. Depende do contexto. Por outro lado, a Bíblia diz que o homem é o cabeça e que o homem é o sacerdote. É isso, gente? Só para não ter dúvida, é isso? No meu entendimento, pastor sim. Rafael, sim. Eu vou perguntar um por um, hein? A gente tem que tomar muito cuidado, porque já tem homem que não quer nada. E dependendo do que a gente falar aqui, o cara, não, tá vendo, ovelha no debate, então é você que tem que trabalhar. Por isso eu tô perguntando um por um. Não, tudo bem. Quem não trabalhar, que não coma, vai ter com a formiga, preguiçoso. Tem que se prover. Porque como é toda essa modernidade, aí a mulher trabalhando, tem um monte delas doentes, sofrendo, nunca se teve tanta mulher infartando, tanta mulher doente, por causa dessa questão. Então, o provedor, biblicamente, tudo ok, não tem nenhum texto direto.
Não tem nenhum texto direto. Mas já que ele é o sacerdote, ele é o cabeça, ele é o sacerdote, ele é o cabeça. A família tem que ter um provedor, um protetor, um promovedor. É o homem, cabe ao homem. Na minha opinião, o homem é o provedor. Tudo bem que não tem texto, mas sociologicamente, toda essa questão hoje que a gente está vendo, das consequências, de tanta criança abandonada, um monte de garoto na Cracolândia, aí você vai ver o pai não sei de onde está trabalhando, a mulher está o dia todo em faxina, a casa está abandonada. Pastora. Eu acho que toda a questão desse ouvinte, né, que escreveu é exatamente isso. Eu não tenho condições de prover para ela e, em função disso, ela separou de mim. Eu acho que o grande ponto dele é porque ele está com a visão, talvez equivocada, de que a questão do dinheiro seja tão importante, a questão do prover seja tão importante. Eu acho que a gente tem que dar um passo atrás e avaliar espiritualmente a decisão que ele está tomando, segundo a palavra de Deus. Isso impede ele de exercer a liderança dele nesse relacionamento, isso impede ele de se comunicar com a esposa, com a namorada e avaliar as questões. Isso impede também dele avaliar que talvez ele vai ter que se posicionar se ele quer viver esse caminho. Então, eu acho que o provedor aí pode ser confundido com a atitude que você tem que prover. Não, ambos têm que prover. Ambos têm que prover no casamento. Vou perguntar aos irmãos o seguinte, então, com base no que está sendo dito hoje aqui, tá certo? Estou partindo do pressuposto que vocês concluíram isso aqui, que a Bíblia não tem uma justificativa, não tem um fundamento para dizer que o homem é o provedor. Que ele tem que ser. Tem que ser. Ele pode ser. Agora, não seria uma perspectiva muito humana de um processo que é divino? Deus proverá. Quando alguém diz que quem provê é o João ou é a Joana, não se está colocando o ser humano no lugar de Deus, no sentido que Deus é quem provê. Eu vou trabalhar, eu vou me esforçar, eu vou me empenhar, mas quem sustenta a minha casa não sou eu, é o Senhor que provê todas as coisas. Amém. Não parece que é uma perspectiva de tirar Deus do centro dessa história. Exatamente. E colocar o homem, se no passado era o homem, o macho, né? O macho alfa, para dizer, é este aqui que é o sustento. Hoje, as feministas se levantam e dizem, não, quem sustenta é a mulher. E uma pessoa equilibrada diz, quem sustenta são os dois. E não seria o ponto de a gente dizer, nenhum dos dois, quem sustenta é o Senhor. Eu trabalho, eu faço, eu me empenho, eu me esforço, mas quem sustenta, quem provê é o Senhor. JR, eu entendo que quando a Bíblia fala com o suor do teu rosto ganharás o teu pão de cada dia, ela está colocando sim o trabalho como um mandamento. Eu acho que trabalhar é mandamento e não trabalhar é pecado. Só que a Bíblia não trabalhar quando pode, quando tem condições, quando tem condições é pecado. Claro. Tá claro, tá? Para mim isso é absolutamente claro. Tanto é que vai no Novo Testamento e fala, quem não trabalhar, que não coma. Isso. Só que a Bíblia reconhece o valor do trabalho da dona de casa como trabalho. Sim. Não é ser à toa, ok? Claro. Vamos lá. Então, assim, não se justifica, sob hipótese alguma, que crente seja preguiçoso, tá? E às vezes eu falo para jovens, inclusive na igreja, falo, você tem um namorado preguiçoso, termina com ele, senão você vai casar e vai sustentar o cara depois que casar, agora dá tempo. Não namora preguiçoso, não. Mulher, essa geração neném que não trabalha, não estuda, sai fora, não serve para nada. Falo claro, tá? Você não trabalha, não presta para ser marido, mas assim, o casal tem que se sentar e discutir, porque os filhos também são importantes. Né? Os filhos precisam de atenção, os filhos precisam de acompanhamento e aquilo que o pastor Marcos falou é verdade, que as famílias estão se esquecendo dos filhos, a mulher do marido, o marido da mulher, e aí tá bagunçando tudo. A gente tem que ver o trabalho, mas tem que achar um equilíbrio para cuidar da família. O nosso ouvinte eventualmente pode estar acreditando que ela rompeu com ele por causa da pressão dos pais e dos amigos, o que pode ser, como pode não ser. Em muitos casos, ainda que se sofra, é melhor antes do que depois. Está no momento de... As circunstâncias, elas podem parecer desfavoráveis, mas quem controla a história é o Senhor da história. Submeta-se a Ele, obedeça ao Senhor. Aliás, por falar em obedecer, você acha difícil se submeter às autoridades?
Responsável pela decisão que determinou mais uma vez o bloqueio do aplicativo WhatsApp, que durou apenas algumas horas dessa terça-feira, a juíza da Vara de Execuções Penais, a Daniela Assunção Barbosa, disse que o WhatsApp desrespeita o brasileiro. É preciso respeitar as nossas leis, deixar a justiça trabalhar e dar sequência às investigações. Ela continua em sua análise. Essa história de que o usuário do WhatsApp perderá a confiança no serviço é balela. Ligações de telefone são interceptadas e os usuários não perderam a confiança nas operadoras, não é mesmo? Daniela afirmou que o aplicativo é um refúgio seguro para bandidos, exemplificando que ela mesma já recebeu diversas ameaças de morte via WhatsApp. Você concorda com a juíza quando ela diz que o WhatsApp está desrespeitando o Brasil e suas leis? Quanto à questão da confiança, você deixaria de confiar no aplicativo se ele passasse a fornecer informações à justiça? A Bíblia diz em Romanos 13 que devemos ser submissos às autoridades constituídas. Você tem dificuldade de se submeter às suas autoridades, sejam elas boas ou más, com razão ou sem razão? Pergunta aos nossos ouvintes, começando ouvindo os nossos debatedores. Bom, vamos lá. Olhamos para... A questão toda é o seguinte. Eu queria entender essa questão de deixar de ter, como é que foi colocado a questão. A juíza disse que o WhatsApp desrespeitou as leis do Brasil, porque na lei ela está dizendo que o WhatsApp poderia ser interceptado para ler as informações, as trocas de mensagem, bandidos. Então, e o WhatsApp disse, não podemos fazer isso. O sigilo é o nosso negócio. Tá, então eu não acredito mais em nenhuma operadora, não acredito mais em telefone, mais nada, porque na verdade, por exemplo, tem gente que liga para mim e eu não sei como é que descobriu o meu telefone. Outra coisa que eu quero dizer, e os telefonemas que foram feitos aí, que colocaram na mídia, que foi autorizado... Mas é o grampo anterior. Mas tudo bem, mas se mas não envolve o WhatsApp, porque o WhatsApp não tem sede aqui. A sede é fora. A sede é fora, isso quando envolve uma empresa aqui, telefonia, eles têm obrigação de abrir, como banco. Sim. Não, mas eu acho que eles têm sede, acho que tem escritório aqui também. Não, escritório não é uma mas coisa, que tem, pastor. Eu queria colocar... todos têm que respeitar a lei brasileira, isso é ponto 1. Agora, também com isso, essa juíza, essa justificativa dela, cadê a polícia? A polícia tem que ser, agora é o WhatsApp, quando não tinha? Temos que especializar nossas polícias, tem que estar preparado, porque se é bandido tem que ter investigação. Se a polícia investiga... Mas não pode usar o WhatsApp para investigação? Não, mas aí, pastor, é muito cômodo. O WhatsApp, agora tudo é o Zap que é culpado. Cadê a polícia civil? Cadê a nossa polícia de investigação que não investiga? Investiga quando é filho do rico, quando é aquele que está lá em cima, que esse monte de morte aí dos pobres, de pessoas miseráveis, não tem investigação nenhuma, JR. Isso é tudo uma bagunça. Então eu não concordo com essa juíza nesse sentido. Bloqueia o WhatsApp e a solução é esse aplicativo. Tem que respeitar a lei brasileira, seja quem for, Constituição americana, portuguesa, da onde que for, tem que respeitar. Eu também concordo com ela. Agora, usar o WhatsApp para dizer, não vai ter investigação, não vamos saber quem é um criminoso porque o Zap não libera. Isso é brincadeira. Cadê a Civil? Cadê a Polícia Federal? Investigação. Tem que ter investigação. Aí não adianta, pô. Pega um chá lá pra mim, Marcela. Não, tem que ficar chateado. Olha só, uma coisa muito importante de entender a polícia, ela precisa usar todos os meios que dispõe para investigação. Então mudou-se. Antigamente era botava uma escuta ou pedia uma autorização, como até hoje tem, para se escutar um telefone. Agora se fala, por causa do sigilo, a criminalidade está usando o WhatsApp. Então, a grande questão, a polícia precisa dos elementos para essa investigação. E desses elementos é o WhatsApp. Agora vamos lá. Aí a juíza, ela está tentando pegar esses elementos e o WhatsApp está dizendo, não vou dar esses elementos porque eu entendo ser que a minha prioridade é o sigilo. O seu negócio é o sigilo, mas você não pode estar acima das leis de um país. Então eu acho que a questão é que eles precisam abrir isso, tem que abrir, porque como é que você vai fazer uma investigação que você não tem elementos? Então a gente precisa entender, o WhatsApp está acontecendo, é uma forma que as pessoas estão se comunicando. Então isso é para o nosso próprio benefício. Nós estamos diante de uma situação real que o mundo está mudando. Então se esse é um meio de comunicação... Se nós mudamos o provedor, tem que mudar a lei do WhatsApp. Tem que mudar, então... Desculpe, perdão, pastora, termina. Ok, então só para dizer que eu acredito que o WhatsApp é um elemento, sim,
que deve ser investigado, que deve ser um instrumento para ajudar as pessoas a encontrarem os criminosos, os verdadeiros criminosos, que têm que estar preocupados com o que está escrito no WhatsApp. Em primeiro lugar, eu quero dizer o seguinte, os juízes são juristas, é um concurso dificílimo, eles sabem as leis, sabem o que estão fazendo. Claro. Então, o que eles fizeram dentro da lei, mas me perturba profundamente que um juiz de instância inferior, ainda que federal, tem autoridade para emitir uma sentença com validade em todo o Brasil. Se eles fazem porque podem, mas se podem, na minha opinião, não deveriam poder. Decisões de alcance nacional deveriam precisar de amparo nos tribunais federais. Então isso é uma coisa que eu acho que me perturba, que um juiz de uma cidade do interior possa emitir uma sentença para todo o Brasil sem passar pela Corte Superior, e eu aqui estou sujeito igual a todo mundo. Isso é uma coisa que me perturba. Olha, aqui um ouvinte dizendo, olha, pastor, só para interagir com o senhor, concordo com o pastor, existem outros meios de investigar, diz aqui o ouvinte. Outro ouvinte, eu não concordo com o povo sofrer por causa dos bandidos, cobra multa da empresa, dói no bolso que resolve. Outro ouvinte, por que tem o WhatsApp dentro do presídio? Pergunta boa, né? Outro ouvinte, o WhatsApp não armazena informações, a tramitação é P2P direta. O que é isso, hein? P2P? Não há armazenamento. Eles não guardam nada, né? Eles levam a mensagem. Esse é o segundo ponto. Assim, o governo americano está no imbróglio, está numa briga judicial com a Apple para descriptografar um celular. Então, assim, essas empresas que operam no âmbito global, os países precisam se unir e criar uma legislação global para restringir a política delas. Quer dizer, aí a troca cede lugar e faz o que quer. Não adianta um país sozinho querer fazer isso. Tem que ser uma coisa mundial. Dizendo, concordo em número, gênero e grau com o pastor que está tomando chá. Sou eu, Marcos Tadeu. Mas é tomou realidade, chá ainda não. O JR é uma investigação. Tá vendo como ele não tomou chá? Peraí, pastor. chamado Lava Jato. Você imagina se aquele juiz. Não, WhatsApp. Não, investigação, tem que investigar. Porque tem gente que usa o WhatsApp até para trabalho. Ontem essa juíza aí que só bloqueou no Rio, prejudicou muita gente. O WhatsApp é a solução? O Telegram agradece. A questão não é bloquear, eu acho que vamos focar o que precisa. As pessoas estão frustradas porque foi bloqueado o WhatsApp. O ponto não é o bloqueio, talvez ela tenha investido um tempo em fazer alguma coisa que poderia ter sido uma multa, uma outra coisa. Mas questionar que a polícia tem que ter acesso com autorização legal desse tipo de elementos que os criminosos usam, eu acho que assim não é comum. Mas pra mim valeu a pena, eu fui cumprimentado pelo pessoal da rua. Olha aí, viu? Falaram comigo. Aí, falaram com você. Aqui o ouvinte explicando o que é P2P. Na verdade P2P, entendeu? P2P. Isso. Tá certo? Ajudei? Agora vamos saber o que é P2P. A ideia é ponto a ponto. Essa é a ideia. Ponto a ponto. Ou seja, você não tem e-mail, você não armazena, pelo menos é o que justifica o WhatsApp. Então, JR, tem que se criar uma legislação prévia que obrigue, por exemplo, as empresas a guardarem os dados por tal período. Isso. Mas isso só vai funcionar se for feito no âmbito global. Não adianta o Brasil regular, porque essas empresas são mundiais. Isso mata o negócio deles. Ninguém tem dinheiro, tecnologia para isso. E outra coisa, o avanço da tecnologia é tão louco que a qualquer instante aparece uma outra coisa. Que eles não estão falando de WhatsApp, que antes ele não existia. Quer dizer, você tem migrações com novas redes que surgem a cada dia e nos fazem compreender que de fato está difícil para acompanhar esse tempo. Agora, você tem bons amigos, sim ou não? Conquistou meu coração. 93 FM. O Dia do Amigo é uma data proposta para celebrar a amizade entre as pessoas no Brasil, Uruguai e Argentina. Olha que coisa boa, argentinos, hein? Oi, amigos. A data mais difundida para essa celebração é 20 de julho, mais conhecido como hoje. E como é o dia de comemoração, nós queremos saber, você se considera uma pessoa de muitos ou poucos amigos? A Bíblia fala de amigos mais chegados que irmãos. Você tem alguém que se encaixa nessa descrição? Seus amigos lhe trazem mais perto de Deus ou lhe levam para mais perto de Deus? Para você, o que é um bom amigo? Perguntamos aos nossos ouvintes.
ouvindo os nossos debatedores, inicialmente contando que uma de nossos ouvintes, bem no iniciozinho aqui, mandou pra gente um WhatsApp dizendo: JR, eu fui prostituta durante muitos anos e hoje ainda mantenho amizade com as meninas que estão na prostituição. Pergunta ela: é um erro? Eu acho que não. Não. Eu acho que não. Tudo depende do que você está se alimentando ou está alimentando. Então, se você está evangelizando essas amigas ou está respeitando os limites delas e não sendo influenciado por elas, eu acho que você precisa, ainda que seja uma amizade diversificada, que você precisa guardar o seu coração para você não ser influenciada por aqueles espíritos que estão ministrando a ela. E, pelo contrário, aproveitar essa oportunidade para que a sua amizade dê fruto, que você possa ministrar para essa pessoa, que você possa cuidar dessa pessoa, fazê-la ver o seu exemplo para que ela possa seguir. O que é um bom amigo, hein, gente? O que é um bom amigo? Um amigo bom amigo. É uma pessoa com quem você pode contar quando precisa. Olha, é rádio, viu? Só pra falar pra... É porque na maioria das vezes... O pastor Rafael e o pastor Virgínio já falaram. Não, agora, é que na maioria das vezes eu acabo me apressando, e então eu prefiro deixar um pouquinho pra ver se alguém fala. Eu esperei que o pastor Marcos Tadeu ficar... Não, eu tô no o chá não veio, o chá eu vou não fechar, veio, pastor. Olha, gente, quando eu entrei no seminário, eu nunca mais esqueci disso. Um colega do seminário, eu falei: que bom, aqui eu vou ter amigos. Ele falou: aqui você não tem amigo, aqui você tem colega. Aquilo doeu. Pra mim, doeu, na minha inocência. 4 anos depois eu descobri que ele tinha razão. Infelizmente, não quero dizer que eu não tenho amigos, mas infelizmente, amigo é muito pouco. Você tem muito ouvinte colega. dizendo: amigo é aquele que aguenta a sua felicidade. Olha só. Essa aí foi muito forte. Hein? Porque chorar é fácil, né? Tá junto num momento difícil é fácil. Agora, na alegria, enfim, tá feliz pela tua vitória, é outra situação. Olha, amigo é coisa, JR. Pra mim, se guardar. Tem aquela música, né? Mas eu tenho uma frase linda. É nova. Essa é nova. Eu tenho uma. Se constrói... Perdão. Eu posso compartilhar algo assim em 2 minutos, em 1 minuto, rapidinho, sobre questão de amizade. Como o pastor falou, concordo com ele, tem muito colega, amigo pouco. Alguns anos atrás, eu perdi um irmão no mundo do tráfico. E aquilo foi influência de amigos. Né? O meu pai, ele trabalhou na SEDAI, faleceu de acidente de serviço. Meu tio era do bombeiro, eu sou militar do Exército, praça de 81. Vim para a reserva como sargento por causa de um acidente que eu sofri. Mas o meu irmão foi PQD, amizade, amigos. Né? Ele foi PQD, ele. Quando saiu da brigada, 2 anos depois, pastor, uns amigos, colega, ele foi parar numa favela em Ricardo Albuquerque, ali se envolveu no tráfico e morreu. Então, amigos, para mim, aqueles do Evangelho falam, aqueles 4 amigos, aqueles levaram até Jesus. É bom você ter amigo assim, que te ajude, mas a amizade tem que tomar cuidado, que ela influencia. Ouvinte dizendo: eu tenho amizade de mais de 20 anos, pessoas com quem eu posso contar sempre, diz aqui nosso querido ouvinte, a quem eu quero agradecer pelo carinho da sua audiência. Aqui ainda pessoas dando opinião aqui para o pastor do chá. Olha aí, pastor do chá. Aí, ganhou um chavão aqui, o pastor do chá. Precisa entender que investigação está sendo feita, enfim, está trazendo aqui a palavra sobre esse assunto. Muito obrigado aqui aos nossos ouvintes. Outro ouvinte dizendo: amigo é aquele que conhece o quê? Conhece os nossos defeitos e qualidades e ainda assim nos ama. Amigo é aquele que fica feliz com sua felicidade. Outro ouvinte aqui compartilhando a sua opinião. Vai o WhatsApp. Talento, hein? Talento em WhatsApp. Amigo é aquele que só sabe que tem quando você não sabe que é. Meu Deus. Mas ele aparece nos momentos que contamos com alguns e às vezes não reconhecemos. É uma frase boa. Tem que parar para raciocinar. Que é aquele amigo que surge na hora que você menos espera. Verdade. Surpreendentemente, ficou alguém. Ficou alguém ali. Quem? Este é o amigo. Este é o amigo. Na hora da dor, na hora do choro, porque como diria aquele jovem da parábola que Jesus conta, na hora que estava uma festa, a galera estava junto, geral estava com ele. Quando bateu a fartura, a faltura, quando bateu a escassez, quando bateu a fome, e aí sim, ele observou que, na verdade, amigo mesmo era o pai. O pai era o verdadeiro amigo com quem ele poderia contar. Bom, ficou uma palavra clara aqui. Amigos, exemplo de amigos, aqueles 4 que
pegaram um amigo, levaram no leito, puxaram o telhado, desceram o sujeito para que ele chegasse perto de Jesus. Fica então a reflexão. Seus amigos te levam para perto de Jesus? E a pergunta número 2 é: você leva as pessoas para mais perto de Jesus? Olha, daqui a pouquinho nós vamos ter aqui no Facebook, nós vamos entrar ao vivo aqui com as imagens do nosso estúdio. Você vai poder acompanhar e vai orar conosco aqui. É sempre uma oportunidade muito legal da gente orar junto. Muita gente manda seus pedidos que vão entrando e não dá tempo da gente ler, mas faz parte do nosso momento de oração especial daqui a pouquinho, no final do nosso debate 93 de hoje. Marcela Bastos, bom dia. Bom dia. Perguntamos aos ouvintes se, na opinião deles, a responsabilidade financeira da casa é do homem ou da mulher, de uma maneira muito surpreendente. Eles nos deram aí uma terceira opção. 78% deles disseram que é dos dois. 22% deles disseram que é do homem e ninguém disse que é da mulher. Muito obrigado, ouvinte amado, aí pela participação conosco aqui. Na matéria do nosso Melhor a Rio de hoje, minha gente, nós vamos ouvir aqui uma entrevista com o Paulo Amêndola, um dos fundadores do BOP e especialista em segurança pública, matéria feita pelo repórter Juliano Medeiros. Essa é a trilha sonora de muitas comunidades do Rio. De um lado, bandidos, do outro, policiais. Entre eles, a população e a insegurança. A gente fica preocupada, né? Vigiando, cada um que cuide de si, né? Este ano, no estado do Rio, são mais de 60 policiais mortos. Em crise, as polícias civil e militar operam no limite. Cidadãos comuns também são vítimas. A cada dia, eles engrossam as estatísticas de mortes por balas perdidas ou ações criminosas. Será que é possível a gente contribuir para reverter esse quadro sem depender totalmente do Estado? Para falar sobre isso, eu converso com o Coronel Paulo Amêndola, que é um dos fundadores do BOP e especialista em segurança pública. Coronel, o cidadão pode começar a ajudar a polícia de que maneira, principalmente em um momento desse de dificuldades? Não vejo com bons olhos a população ser conclamada a ajudar materialmente a polícia, porque isso é dever do Estado. É um absurdo o Estado chegar nesse ponto. Uma coisa que eu acredito que é muito fértil, muito importante, é para fazer com que as forças de segurança tenham um desempenho melhor em prol do cidadão, é a questão do prestígio às forças de segurança, é a questão da valorização, da confiança que tem que depositar. A má conduta de alguns integrantes das forças de segurança não representam a maioria da organização. Ao invés de criticar, ao invés de ridicularizar, desvalorizar, desprestigiar, partir para uma valorização, vai haver uma melhora radical nisso aí, em prol da população. Outra questão, o registro dos crimes nas delegacias. Isso é um hábito que muitos não têm quando são vítimas de bandidos, mas é preciso ser diferente. As pessoas têm que ter esse nível de consciência e colocar na cabeça que a sua participação nesse ponto do registro é de vital importância. Mesmo que não haja uma lei impondo a que o cidadão registre os fatos, mas ele se conscientizar da importância que tem ele comparecer na delegacia da circunscrição onde ocorreu o delito contra ele, por menor que seja o material que foi furtado ou o dano que tenha ocorrido, até físico, se for o caso, corre na delegacia, registra, que aí o delegado vai relacionar todos aqueles tipos de delitos contra o cidadão que ocorreram ali, e esses dados, seus tipos de delitos ocorridos, os dias, os horários, os locais, os métodos de ação do marginal serão valiosíssimos para um planejamento do emprego do policiamento ostensivo preventivo que vem a favor do cidadão. É possível dizer que o amor à farda tem feito diferença no trabalho dos policiais, dos bombeiros aqui no estado do Rio? Se isso faltar,
o Estado está perdido, mas isso aí não falta. Já em outro exemplo, já tínhamos muitos problemas e não faltou. Vai ali para mostrar a raça, não, olha só, a situação está difícil, mas nós vamos dar resposta. Cada um cidadão tem que absorver isso, essa determinação, esse ânimo, e cooperar naquilo que lhe for possível, no sentido de que facilitar os trabalhos das forças de segurança, porque eles trabalham em prol e tem que trabalhar e não tem outra maneira, não só que está na lei, mas está na consciência deles, em prol da população, na proteção da população. Reduzir a violência não chega a ser um milagre. Nova York, uma das cidades mais importantes do mundo nos Estados Unidos, registrou em 1990 um incrível número de 2.262 homicídios em um ano. Eram, naquela época, 118 mortes por dia. Governo e cidadãos convergeram as forças para mudar a realidade. Não foi rápido, mas aconteceu. 22 anos depois, a cidade chegou a comemorar um dia sem qualquer tipo de crime violento registrado. Coronel, aqui no Rio, o senhor vê com otimismo dias melhores para a segurança pública, a exemplo do que aconteceu em Nova York? Não dá para descer mais. Então, como tem essa força que está realmente cobrando, né? Está punindo aqueles que levaram o país a esse caos econômico, é sinal de que a tendência é crescer. Um refresco imediato na segurança pública. E nós teremos melhores dias nos próximos anos. Coronel Paulo Amêndola, muito obrigado por participar dessa entrevista especial para o projeto Melhora Rio. Aquilo que foi muito válido, agradeço muito por conta disso, né? Essa sua vinda aqui e o prestígio que me deu para falar para vocês. JR, na semana que vem, dentro desta série especial de entrevistas, vamos falar sobre saúde. Muito obrigado, querido Juliano Medeiros. Está aí uma entrevista muito especial com Paulo Amêndola, um dos fundadores do BOP, especialista em segurança pública. Um raio-x muito interessante sobre essa perspectiva do Rio, das necessidades do Rio, das necessidades da polícia. Que Deus abençoe a cidade. Nós vamos orar pelo nosso Rio, estamos na campanha Melhora Rio, nosso desafio de hoje do Melhora Rio. Você vai tomar conhecimento já já. Pastor Marcos Tadeu, muito obrigado, querido. Forte abraço, Deus abençoe sempre. Obrigado, JR, obrigado à Rádio 93 por poder estar aqui nesse dia de hoje, nessa manhã. Quero mandar um beijão para minha esposa, Arlete, que está sintonizada, minha filha Juliana, Gessé. Um beijo para todos os membros da Assembleia de Deus no Estado de Jardim Palmares, todos os ouvintes da Zona Oeste, que Deus abençoe. E a você, Robinho, um grande abraço, meu amigão. Maravilha, olha aí, o desafio de hoje é que tal fazer uma doação, uma instituição de caridade. Muita gente tem aí instituições próximas à igreja, ou mesmo que tem algum tipo de conexão com a igreja, é uma porta importante. Pastora Virgínia Estevão, obrigado, Deus abençoe sempre. Obrigada, JR, obrigada a todos aqui na mesa, obrigada aos ouvintes da rádio. Eu continuo todos os dias com o programa aqui na 93, 00:30, que você possa estar juntinho. Obrigada pela Assembleia de Deus também que está nos ouvindo, pela Igreja Semente de Fogo da Barra e também de Botafogo. Obrigado a todos. Maravilha. Pastor Márcio, obrigado, querido, forte abraço. Obrigado, JR, foi um prazer estar aqui. Obrigado a você que está sintonizado com a gente. Um abraço para a comunidade evangélica Mais Que Vencedores em Santa Cruz da Serra e também em Petrópolis. Que a bênção do Senhor esteja sobre vocês, em nome de Jesus. Muito obrigado, pastor Rafael de Almeida. Quero mandar um beijo em primeiro lugar para minha esposa, Jaqueline, que hoje conseguiu nos ouvir, para a Rebeca, para o Daniel, para o meu pai, o pastor Benjamin, para todos os irmãos da Igreja Batista Getsemane. Maravilha, muito obrigado a você, ouvinte, estar nos acompanhando. É uma alegria muito grande estar com você. Nesta hora nós queremos convidar você a estar orando conosco, como a gente faz sempre, todos os dias ao meio-dia aproximadamente. Nós paramos aqui tudo para orar e para pedir a bênção de Deus, direção dele, orientação do Senhor. Hoje quem vai orar conosco é o pastor Márcio Rabelo. E nós vamos estar intercedendo aqui por todos aqueles que vivem questões dentro de casa, até para a escolha de relacionamentos saudáveis, como nós discutimos hoje aqui. O marido como cabeça, aquele que está liderando, mas de igual forma a responsabilidade compartilhada dentro de casa. Vamos orar também pela questão das autoridades. Nós discutimos esse assunto aqui, a importância de se respeitar a autoridade, ao mesmo tempo identificá-la como um veículo, como meio da bênção de Deus chegar até as nossas vidas. A matéria que nós ouvimos agora sobre a questão da polícia, a questão da segurança pública no Rio. Falamos hoje sobre amigos, hoje é dia do amigo e é sempre bom estar cercado de amigos. Observamos que amigos são aqueles que nos levam para mais perto de Deus.
Que você seja um instrumento de Deus para abençoar a vida de tanta gente. Você que está no Facebook agora, no Facebook a gente tem tantos amigos. E às vezes pessoas que nós não sabemos nem quem elas são. Pessoas com quem nós temos um relacionamento pequeno. E às vezes perdemos uma oportunidade boa de semear uma palavra de Deus na vida de alguém por conta de alguma discussão, ou às vezes porque nós temos outros interesses que não esse como uma prioridade na nossa vida. Nosso desafio de hoje é levarmos o melhor amigo de todos para os nossos amigos. O melhor amigo é Jesus Cristo. Nós vamos orar também, pastor Márcio, orando pela cura dos enfermos e pelo consolo aos corações enlutados. A esta hora, muita gente postando o nome de pessoas, causas, situações, o nosso Face agora, exatamente nesse post onde a gente está transmitindo agora com vídeo, e muita gente que clama ao Senhor e pede a Deus a misericórdia. Nós cremos no poder de Deus e na ação do Senhor. Vamos orar juntos. Querido Deus, nós queremos nesta hora pedir a bênção sobre as famílias, pedir a bênção sobre os relacionamentos de esposo, esposa, filhos e pais. Que a graça do Senhor, a bênção do Senhor esteja sobre cada família que está nos ouvindo e também que não está nos ouvindo nesta manhã. Pai, nós queremos te pedir a bênção, queremos te pedir paz para o nosso tão querido estado do Rio de Janeiro. Queremos te pedir, Senhor, que tu abençoes as autoridades constituídas neste estado e nesta nação. Pai amado, abençoa, Deus, abençoa os nossos amigos e que possamos ser usados por ti, que como amigos possamos levar pessoas ao amigo Jesus Cristo, ao amigo que se entregou por nós, ao amigo que se deu por nós. Nós queremos te pedir e te agradecer, porque a tua palavra nos diz que o Senhor não nos chama mais servos, mas amigos. Muito obrigado por ser o nosso amigo, e eu queremos te pedir que tu abençoes, curando, libertando, consolando e trazendo bênção sobremaneira sobre cada vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe.